então vamos começar a falar um pouco do tema pelo qual todo mundo está aqui hoje, né? A gente vai falar sobre deploy de aplicações com Docker. Bom, então, fazendo uma breve introdução, essa palestra hoje ele tem um objetivo um pouco mais técnico, focado para a utilização do Docker. Pelo feedback que eu colhi de algumas pessoas que interessaram pela palestra, eu vou tentar falar dos macetes e de algumas técnicas que são assim mais difíceis de você encontrar quando você começa a pesquisar sobre o Docker, né? Vamos tentar falar do Docker no cenário real, utilizando o Docker de verdade. E para dar uma ligeira introdução para contextualizar, o Docker ele é uma tecnologia dentre várias outras que existem, que servem para gerenciar containers. Como o próprio amigo comentou, existem várias formas de você instanciar containers e o Docker é apenas uma delas. O que é esse conceito de container? De onde que veio isso? Como é que esse negócio funciona? Bom, o container é uma analogia ao container de verdade. Eu sempre conto essa historinha, mas lá nos primórdios da navegação, quando a gente precisava transportar carga de um continente ao outro, de um país para o outro pelo oceano, você precisava de um navio que era construído, totalmente pensado no tipo de carga que você quer transportar. Fazendo uma analogia para um servidor, seria um servidor construído totalmente pensado para a tecnologia que você vai rodar ali naquele servidor, né? Se você vai desenvolver em Java, você vai ter um servidor com a JDK instalado, com o JRE instalado, certo? Você vai trabalhar com qualquer que seja a tecnologia, você vai ter as ferramentas que você precisa para as dependências, né? Para que aquela tecnologia funcione dentro do seu navio, dentro do seu servidor. E com o tempo a gente viu que a granularidade de tecnologias que existem aumentou esporadicamente. Assim como nas navegações, chegou um ponto que viram que era muito mais vantajoso você descobrir uma forma de encapsular tudo o que você precisa, como temperatura, forma de armazenagem, forma de estocagem da sua carga, dentro de um container, dentro de um caixote, de forma que aquela carga vai ficar protegida ali dentro e você pode colocar variedade de carga dentro de um único navio. Você conseguir aproveitar o máximo de uma embarcação grande, transportando qualquer tipo de coisa. E em cima desse conceito, o Docker veio para a infraestrutura. Se eu tenho um servidor com um processador pica, com muita memória, com muita coisa, eu posso aproveitar essa mesma máquina para rodar N aplicações ali dentro, aplicações diferentes, com características diferentes e dependências diferentes. Graças à containerização, a gente consegue simplificar o controle de dependências, fazer com que o trabalho de colocar uma aplicação em produção siga uma especificação genérica e sirva para qualquer tipo de tecnologia e otimiza o trabalho de desenvolvimento e operações. Uma vez que eu vou conseguir montar ali um containerzinho configurado com tudo que eu preciso para a minha aplicação funcionar, e meu servidor não vai saber o que tem dentro do container, ele vai só subir o container. E ele vai subir N containers, qualquer tipo de coisa que eu quiser subir ali, entendeu? Então, para a gente começar, eu vou falar aqui sobre a instalação do Docker, né? Rapidinho aqui. Ali tem um link, https get.docker.com. Esse link, ele é um script, eu vou até abrir aqui para mostrar que é interessante. Ele é um script que você executa para poder fazer a instalação do Docker no seu computador. Seria o link getdocker.com. Aqui está os comandos de execução do script. Você pode fazer um curl no script e fazer um pipe para o SH. E aí ele vai executar esse script e já vai instalar o Docker na sua máquina, de acordo com a infraestrutura que for. Com esse script, então, fica muito fácil de instalar o Docker em qualquer lugar que vocês estiverem rodando. E depois que vocês fizerem a instalação do Docker, vocês precisam adicionar o usuário de vocês para o grupo do Docker, né? No Linux, falando do Linux. Eu dou um usermod, adiciono o usuário que eu quero acessar o container para dentro do grupo do Docker para ter acesso aos comandos do Docker, certo? Para poder startar container, gerenciar tudo, etc. Para quem usa Windows, a gente instala uma máquina virtual e o Docker roda dentro da máquina virtual. A versão padrão que o Docker vai disponibilizar para download lá é isso. Ele só vai colocar de meio transparente para você, vai te dar um terminalzinho mais fácil para você não lidar com um VirtualBox ali. Então por debaixo dos panos é isso que ele faz, ele sobe a máquina virtual e instala o Docker nessa máquina virtual para vocês. E como eu estou usando o Windows, é óbvio que eu estou fazendo isso aqui também. Então também tem uma máquina virtual com ele rodando. Então vamos começar a apresentar aqui os comandos básicos e eu vou mostrar eles na prática para vocês. Como o Docker é feito para gerenciar containers, máquinas virtuais, etc., a gente obviamente vai lidar com conceitos de como subir uma máquina para rodar dentro desse meu ambiente, dentro desse meu servidor. E aí a gente tem que distinguir dois conceitos. O primeiro é a imagem e o segundo é a instância do container, certo?
Eu posso criar uma imagem que é como se fosse um template de qualquer aplicação que eu quiser. Um Linux, a minha aplicação com o meu software ali dentro. A imagem é associada assim, a uma classe, é uma coisa estática que está ali, que define como o container funciona. A partir do momento que eu instancio essa imagem, aí eu vou ter uma instância de um container sendo executado e rodando processos ali dentro, funcionando como uma máquina virtual de leva-peso em cima da minha infraestrutura. Então eu vou mostrar aqui para vocês os comandinhos rodando na prática. Então o Docker PS ele vai me listar os processos, os containers que estão em execução, certo? Se eu quiser subir um container, eu posso fazer assim, ó, docker run -d para ele rodar em modo detached, porque se eu executo o container de forma tradicional, ele vai começar a exibir o log de execução do container aqui. Se eu der um Ctrl C, ele mata o meu container. Então quando eu fazer o "-d", vai rodar em background e não vai ter vínculo com o meu terminal ali. Então eu vou rolar aqui um hello world. Então ele já rodou, ele me retornou ali um ID. Eu vou rodar ele com "-d para a gente ver o que ele roda quando ele executa, sem o "-d". Docker run hello world. Hello from docker, beleza, ele subiu meu container, rodou um processo que estava rodando lá dentro do container e terminou de rodar. Você vê que já liberou meu terminal aqui. Se eu der um docker ps, tá vendo que está vazio, ele não está rodando mais. Se eu der um docker ps -a, vai listar all, todos os containers, aí ele vai me listar ali, ó, os dois hello worlds que eu instalei. E o status dele está exited, né? O container saiu do ar. Aí então perceba o seguinte, o container ele é vinculado a um processo. Ele precisa de um entry point, um ponto de start. Esse processo é o que determina se o container está vivo ou não. Se você falar que meu entry point é rodar um processo X, no momento em que esse processo morre, o container morre também. Por isso que ele é de leve peso, o objetivo dele é para rodar aplicações bem focadas, bem centradas. Então, se esse processo que está rodando ali dentro, que é o ponto de entrada, morre, o container morre também. E aí vai ficando esse histórico, os containers vão ficando ali para sempre, né? Enquanto você não for lá e remover eles de fato, eles vão ficar nesse histórico que foram executados. E para remover um container, vocês podem fazer docker rm e o ID do container. Só que eu não vou digitar o ID do container. É aqui onde entra uma primeira dica que eu vou passar para vocês hoje. Por exemplo, se eu quiser remover todos os containers que que já morreram, que não estão rodando mais, eu posso fazer um docker ps me lista todos os containers. Docker ps -aq, ele vai me retornar apenas o ID. -aqf, eu vou fazer um filtro. Eu quero apenas os containers que estão com status igual a esse aí. Pronto, esses dois aqui estão excited. Então eu posso combinar esses dois comandos. Docker rm, fazendo assim, eu combino os dois. E com isso, essa primeira parte aqui vai me retornar os IDs de containers que morreram. E eu vou remover eles, passando para o primeiro comando. Pronto, limpou. Se eu fizer o docker ps -a, tá limpo, certo? Essas rotinas aí que são as coisas que a gente usa de fato na produção, porque gerenciar isso tudo é chato. Bom, então vocês viram que eu rodei esse docker run hello world. De onde que vem esse hello world? Existe, assim como o GitHub, um repositório de código-fonte, também o Docker Hub. O Docker Hub é um repositório aberto do Docker que concentra todas as imagens de containers públicas. Quando eu dou um Docker Run para uma imagem que eu não tenho ela instalada no meu computador, ele faz o pull dela automaticamente para mim. Ele vai lá no Docker Hub, baixa ela, disponibiliza ela e eu posso rodar. E como é que eu faço para listar as imagens que eu tenho no meu computador? Docker Images. Porque eu já preparei a apresentação, né, de leve, o hackzinho, aí tem lá a JDK, o MySQL e o Hello World. Bom, então o Docker Images vai me listar todas as imagens que eu tenho. Se eu quiser simplesmente baixar uma imagem, mas não rodar ela imediatamente, eu posso fazer um Docker Pull passando o nome da imagem. Aí eu vou baixar ela para estar disponível para poder rodar. Então, voltando ao nosso tema, a gente tem outros comandos como o stop, rmi para remover imagem, rmi é de rm image, e o stop é para interromper o container, né? O run -t com -d roda em modo detached, né? E tem um comandinho ali, o docker build, que é para construir uma nova imagem. A gente vai chegar lá agora. Os comandos avançados, Thiago, estão ali, são dois assim, principais. O segundo eu vou mostrar ele mais na frente, qual que é a utilidade dele, tá? Mas está aí depois nos slides, vocês podem pegar. Então, para agora a gente ver a parte de construção de uma imagem, para a gente começar a preparar nossa aplicação para pôr ela para rodar, a gente vai subir aqui um exemplo usando o Spring Boot. Quem aqui conhece o Spring Boot, já ouviu falar? Levanta a mão, por favor, só para eu saber. Ok, então para contextualizar todo mundo. O Spring
é um framework para Java, para aplicações web em Java, certo? Tem todo o ecossistema envolvido. E o Spring Boot é um dos módulos, um dos componentes do ecossistema do Spring que possibilita que você inicie novas aplicações Spring de maneira muito simplificada. Quão simplificada? Start.spring.io. Eu vou lá no site do Spring Initializer, falo aqui no meu grupo, listo minhas dependências, por exemplo, eu quero Spring Web, eu quero Jax RS, eu quero JPA, vou listando tudo que eu quero aqui para montar a minha aplicação no Spring, e quando eu clico em Generate Project, eu já baixo o zip do meu projeto todo configurado, que é só clicar e rodar, praticamente. Aí, obviamente, tem aqui um modo avançado de ver mais opções, como não quero usar Maven, eu quero usar Groove, quero uma versão mais antiga do Java, eu quero ver todas as dependências existentes para poder ir selecionando. Então é bem simples, bem tranquilo de mexer. E uma vez que a gente instala, a gente faz download da aplicação inicial, essa aqui é a aplicação que eu preparei para hoje, certo? Aqui são os arquivos dela, tá muito ruim para ver, então não vou focar nisso não. Mas aqui é basicamente uma estrutura de projeto Java convencional, né? Pastinha SRC, Maven, etc, etc, etc. Eu vou abrir ela aqui dentro dele para mostrar para vocês. Então, rapidinho, aqui o Demo Application dá o start na minha aplicação no Spring, springapplication.run, certo? Eu tenho aqui um controlezinho, um Hello World, só para pintar na tela, responder num /hello, retornar um Hello World. Bem simples mesmo. Enquanto ele starta ali, vamos para o ponto. Como a gente trabalha com Java, a gente trabalha com arquivos jar, obviamente. Então, o meu ponto de partida, pensando em como containerizar uma aplicação em Java, é startar um processo que execute o meu ponto jar, que é o meu entry point da minha aplicação, e que execute esse ponto jar lá dentro do container para mim. Então eu já defini o que eu quero executar dentro do container. O que eu tenho de dependência para isso? Obviamente é JRE, né? Eu preciso do Java para poder rodar Java. Então, eu vou partir para a parte de construção do meu container. Para construir um container com Docker, a gente usa esses arquivos chamados Dockerfile, com D maiúsculo. O Docker, ele constrói cada imagem aproveitando de uma técnica de, eu não sei exatamente o nome, mas ele usa uma imagem base para construir uma camada de aplicação em cima daquela imagem, e a outra aplicação que depende daquela imagem coloca uma camada por cima, que coloca uma camada por cima, coloca uma camada por cima, e te permite reaproveitar estruturas de máquinas virtuais já pré-configuradas. Então, toda a sintaxe de arquivo Dockerfile começa com isso aqui, ó, um from, que é de onde eu vou puxar a minha imagem inicial para executar minha aplicação. Qual que é a dica para esse from? Se eu estou usando uma aplicação que roda com JavaScript com Node, eu vou lá no Docker Hub e vou ver qual imagem existente já tem um Node instalado e configurado para usar. E vou achar a imagem e vou usar ela. Como eu estou usando Java, eu fui atrás de uma imagem com Oracle JDK 8. Nem precisava ser o JDK, podia ser só um JRE mesmo, certo? Se eu estou trabalhando lá com PHP, qual imagem que já tem um Apache configurado, que é só jogar meus arquivos lá dentro? Por quê? Geralmente, essas aplicações elas são tão genéricas que você consegue reaproveitar o código de uma para todas as outras. Então, você começar aproveitando de alguma coisa que já é muito básico, muito usado lá no Docker Hub, a chance de ter problema é menor, etc. Então a nossa imagem inicial é essa aqui, o JDK8, Provald, etc. O que essa imagem traz para mim por padrão? Eu não lembro de qual versão do Linux, mas suponhamos que fosse um Ubuntu da vida, e esse Ubuntu já vai vir com Java instalado. Então eu estou rodando o meu container como descendente de um container que já tem o Java instalado dentro de um Ubuntu. Vamos seguir pela sintaxe aqui. O volume /tmp é porque a aplicação Java ela precisa de arquivos temporários para tratar de no gerador de hash para gerar códigos randômicos, gerar números randômicos. E aqui é uma particularidade muito específica da aplicação em Java. Então vocês vão ver que vai ter essa sintaxe de volume, que é para falar tipo um diretório que minha aplicação utiliza, uma estrutura de pastas que eu vou utilizar, uma pasta que eu preciso dela. E beleza, a próxima palavra-chave aqui é o add. O add ele adiciona alguns arquivos do diretório onde está o seu Dockerfile para dentro do container. Nesse caso, eu estou adicionando lá dentro da pasta target meu arquivinho qualquer coisa.jar, eu estou movendo ele para dentro do container com o nome app.jar. Então, dentro do container vai existir esse meu arquivo app.jar lá dentro. Lembrando que quando eu fizer o meu MVN package, lá vai gerar o jar dentro da pasta target, o que eu faço é jogar meu jar lá para dentro do container. Esse touch aqui é só para garantir que a existência do container do app está lá dentro, para não deixar eu compilar, porque esse
por algum motivo esse jar não existir e não for lá para dentro, esse touch aqui vai dar pau na hora de build. Não vai deixar eu gerar uma imagem quebrada, entendeu? Então, esse aqui é só para ter garantia que o app.jar está lá dentro, que eu não movi algo inútil para lá. Mas lembrando que essas especificações aqui, elas variam de cada aplicação, tá? Eu estou focando aqui em mostrar o porquê do comando, porquê desse volume, porquê desse add, porquê desse run, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, pego uma imagem de Linux pronta, que não tem o JDK instalado, então eu preciso que na hora que eu construa uma imagem, primeiro instala a JDK, para depois copiar meus arquivos lá para dentro. Então, eu usaria esses comandos run para poder fazer essas rotinas de preparação da minha máquina. No caso, cara, eu estou usando uma tecnologia assim cabulosa, não tem nenhuma imagem, que eu acho muito improvável, mas não tem nenhuma imagem lá no Docker Hub que não tem todas as dependências da minha aplicação. Então eu vou usar esses comandos run para poder instalar as dependências. Um caso bem mais específico, talvez você está trabalhando com o Node e aí você tem que, como dependência, instalar o Bower, o Gulp e algum pré-processador, algum comando assim. Então você pode instalar tudo por run, colocar as instalações deles todas aqui por comandos run, npm install Bower, npm install Gulp, npm install não sei o que, porque quando a imagem for construída, você tem a imagem lá, isso já vai estar instalado. Isso não vai ser instalado toda vez que o container subir, isso vai ser instalado no momento de construção da imagem. Então o seu template já vai ter aquele ambiente preparado para você usar depois, certo? Aí aqui eu tenho um env para declarar uma variável de ambiente, que são as opções que eu posso passar para a minha máquina virtual. Eu estou expondo a porta 8080 explicitamente no arquivo. Aí o entry point, como eu falei com vocês, é o ponto de partida, é o processo que determina se meu container está vivo ou não. No caso, eu só estou dando aqui um sh-c para ficar clean, Java, passando os parâmetros, aquelas configurações que eu te falei para o Spring Boot para usar. Isso aqui você pega lá na documentação do Spring Boot. É a recomendação deles fazer dessa forma, certo? Então é basicamente um java-jar, meu app.jar. Então, beleza, aqui o entry point eu determino qual que é o processo, o que roda para o meu container continuar vivo, legal. Então, vamos construir o container. Eu compartilhei esse meu diretório com a minha máquina virtual para poder fazer a demonstração. Então aqui está o meu Dockerfile ali. E vamos construir a imagem. Olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a lista de imagens, o que eu tenho no meu container, né? No meu Docker. Oracle JDK, MySQL, Hello World. Docker build, -t. O nome da imagem, eu vou chamar de demo. É o nome que eu estou dando para ela, ok? E o ponto aqui é para mim carregar o Dockerfile do meu diretório local, do diretório que eu estou rodando o comando. Aí percebam que ele vai começar a construir a imagem. Primeiro ele vai baixar as dependências da imagem, vai começar a parsear cada um daqueles comandos, tá vendo? E aqui acontecem algumas coisas muito interessantes, mas que eu não consigo entrar em muitos detalhes hoje, porque vai estender muito, eu também não tenho tanta experiência com isso, mas enquanto ele está construindo, cada step ali, 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, perceba que no final dela, o mouse sumiu, mas perceba que no final dela ele está retornando o início de um hash. Esse início de hash é o ID de um container. Para cada etapa que ele roda para construir o seu container, ele cria um container, roda aquela etapa, destrói, cria outro container, roda a próxima etapa, destrói e vai fazendo isso até chegar na sua imagem final, no seu container final, certo? Agora se a gente fizer um Docker Images aqui, tá ali, o demo latest, certo? Então agora a minha imagem demo já existe, eu já posso rodar ela. Toda vez que eu dou um build de uma imagem que já existe no meu container, ele pega a antiga, renomeia ela para none e cria uma nova. E tá vendo? Olha a quantidade de memória que ela está ocupando no meu computador, 222 MB. A longo prazo isso aí vai ocupar espaço chato pra caramba, né? Então como é que eu faço para poder limpar essas imagens none? É aquele segundo comando que eu falei para vocês que eu vou chegar nele. Docker RMI para remover a imagem. O que eu estou passando para ele? Lista todas as imagens, fazendo um grep só das que começam com none. Aí eu vou usar o awk-paint3 para poder pegar o ID do container, porque lá no... Percebam que quando eu fizer o grep dessas linhas aqui, vai me retornar só aquela terceira linha, none, um ID, etc. Cada parâmetro está separado por um caractere de tabulação. Aquele AWK vem pegar o terceiro parâmetro depois de caractere de tabulação, que é o ID. Então eu vou pegar esse ID e passar para o RMI e vou remover o container. Entenderam? Então, beleza. Agora o container está lá, legal. Agora ele está atualizado. Acredito que vai funcionar corretamente, né? Então, vamos subir ele. E, beleza. Da outra vez eu esqueci de uma coisa, que foi blindar a porta. Vamos lá. Docker run, -d.
Primeiro, eu acho muito chato ficar digitando o ID do container por hash, né? Eu quero dar um apelido para ele, para ficar mais fácil referenciar o container. Então eu vou fazer -name, e o name que eu vou dar para ele vai ser demo, pode ser demo, certo? Esse demo aqui é um apelido, para não ter que ficar me referenciando ele através do ID, do hash lá. Eu quero que a porta 8080 do meu container esteja associada à porta 8080 do meu servidor, do meu computador. Então esse "-p", eu vou falar para ele qual o relacionamento que eu quero entre portas, certo? Então eu vou blindar a porta 8080 do meu computador com a 8080 do container. Acessei meu servidor. Aí aqui tem um monte de coisa acontecendo. Eu acessei o meu computador no 8080, que via NAT está jogando para 8080 da minha máquina virtual, que está jogando para o container. Mas o que interessa é que a configuração desse servidor é aquela lá. Docker PS, lista container, bacana, certo? Vocês viram que eu fiz o Docker Logs aqui também, ó, usando o demo. Não preciso mais usar o ID, que eu dei um alias para ele, fica mais fácil de gerenciar. Então a gente viu assim, muito básico da estrutura de um arquivo Dockerfile, né? E a gente viu também como publicar as portas para a gente poder subir a aplicação para rodar de verdade no computador. Como eu falei, o container ele executa baseado num processo. Enquanto esse processo existe, o container existe, certo? E os containers eles foram projetados para serem totalmente stateless. O que seria stateless? Seria desprovido de estado, menos estado, sem estado. Significa que ele não persiste informação em disco. Se eu tivesse subido um MySQL, povoado meu banco, criado tabela, dado insert, um monte de coisa, no momento que eu desse o stop, que eu desse o RM no meu container e subido de novo, aquilo foi tudo para o saco. Todas as informações que ele armazena ficam em um armazenamento temporário. Quando o container morre, perde tudo. E como que a gente faz para poder fazer com que a informação se torne persistente? Eu quero que a informação esteja lá toda vez que eu subir o container. Eu não quero que seja temporário. Então existem parâmetros, obviamente, para você fazer esse tipo de persistência. Atualmente eu acho que existem uns 3, até mais de 3 formas diferentes de você fazer a persistência, certo? A mais simples que eu vou falar aqui hoje, as mais simples, né, são 2 formas que eu vou falar aqui hoje, são relacionadas à sincronia entre pastas do container e do meu servidor. Como que é a forma de implementação da persistência ali no Docker, né? Eu tenho um diretório no meu container que vai armazenar informações que vão ser salvas de fato na minha máquina hospedeira. E toda vez que eu subo o container fazendo esse link de o que ele chama de volume, toda vez que ele acessar aquele diretório, ele vai estar acessando meu sistema de arquivos na máquina hospedeira. Então a informação vai estar lá. Basicamente, eu vou falar para ele, olha, tudo que tiver nessa pasta do container, você salva no meu HD. Porque toda vez que eu subir o container fazendo esse link, ele vai buscar alguma coisa nessa pasta. No caso do MySQL, seria o varlib MySQL, que todas as informações do MySQL estão lá. Então, se você faz com que você crie um volume, que cria um link entre uma pasta do seu HD com varlib MySQL dentro do container, toda vez que você subir um container com esse link, o container vai buscar os arquivos do MySQL dentro do seu HD. E os arquivos vão estar lá, certo? Não vão se perder com o tempo. A primeira forma, então, é você fazer aqui, ó, docker -d, o nome do container aqui com alias, né, igual eu mostrei. O -v é para indicar um volume. Aqui eu estou dando o nome de um diretório persistente dentro do container. No caso, varlib MySQL. Só isso. E o nome da imagem. Isso aqui já é suficiente para eu startar um container de forma com que o conteúdo dessa pasta seja salvo no meu HD. Ah, mas onde que está salvando no meu HD? Isso aí é o Docker que controla, porque eu não especifiquei para ele onde eu quero que salve. Então ele usa uma convenção para poder salvar num lugar específico. E se eu quiser consultar onde que está, eu vou rodar esse comando, docker inspect. Esse docker inspect, ele te traz um monte de informações a respeito de um container que está rodando. Vamos fazer aqui para a gente ver. Ele retorna um JSON. Então, olha lá, ele te retorna o ID do container, a data de criação, caminhos, argumentos, o estado dele, a imagem que ele usou, configurações de host. E em algum lugar desse JSON vocês vão ver, no caso de se estiver usando um volume, ele vai te mostrar aonde que esse volume está salvo no seu HD. Aqui é a montagem dentro do container. Ah lá, varlib docker volumes, exatamente. Varlib docker volumes, o hash e underline data, underscore data. Ali onde ele está salvando toda a informação. Só que nesse caso, como eu não especifiquei que aquilo é um volume, aquilo vai para o saco quando o container morrer. É arquivo temporário.
Bom, persistindo ou não, a forma mais correta de você fazer de fato um volume é você não depender que o Dockerfile fale para a sua máquina hospedeira quais são as dependências do container. O Dockerfile é focado na construção da imagem. E ele tem que estar preparado porque a máquina hospedeira não vai se preocupar com persistência, com portas de forma a especular se a imagem usa ou não. Ela quer ter o controle sobre isso. Então deixem que a máquina hospedeira, na hora que ela instancia o container, ela especifique o que ela quer que salva, o que ela quer que publica, onde que ela quer que as coisas funcionem, certo? É por isso, por causa de toda essa semântica, que eu acredito que isso aqui não fica persistente. Até que se eu subir um outro container, provavelmente, ele vai gerar um outro hash, porque ele não teve controle daquilo, e vai salvar em outro lugar. Tá, suponhamos que salve de fato, mas eu acho que quando você sobe o próximo container, ele não cria o link, você entendeu? Eu posso fazer o teste depois também, E então, se a gente quiser especificar exatamente, né, e ter o controle sobre isso, na hora que a gente executa o comando, a gente manda para ele, um "-v". E da mesma forma que na porta, eu falo, a porta do meu servidor é a porta do container, para o "-v" eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso falar qual que é o diretório do meu host e qual que é o diretório do container. Aí que eu estou criando um vínculo bem específico. Eu quero que o varlib /kelly fique dentro do meu /home /kelly, por exemplo. Aí que eu especifique para ele, entendeu? E aí toda vez que eu subir um container do mesmo tipo que eu quero aproveitar desses arquivos que estão ali, eu uso essa estratégia do volume para manter o vínculo. Então, aqui a gente chegou num ponto engraçado, né? Vocês viram que toda vez que eu vou ficar rodando comando, eu tenho um monte de preocupação. E a gente nem chegou a ver ainda a dependência entre container, como é que eu faço um link, né? Eu quero que o meu Java aqui rode se comunique com o MySQL que está em outro container. Como é que eu gerencio essas dependências? Dá para fazer isso tudo por linha de comando, mas o negócio começa a ficar caótico. E é aqui que a gente usa uma outra ferramenta muito importante, que é o Docker Compose. O Docker Compose, ele se baseia na estratégia de um arquivo de configuração, um YAML, no qual você declara para ele qual a imagem que você quer subir, quais os volumes, quais as portas. Se você quiser que um cluster de containers ele se comunique numa subrede virtual dentro do Docker, você consegue especificar também as redes nesse arquivo, certo? Então, você vai criar um arquivo, vai especificar tudo o que você quer e com um comando só, Docker Compose app, ele sobe aquilo tudo para você. É muito melhor do que ficar versionando comandos, certo? E um exemplo bem simples de um arquivo Docker Compose é esse aí, ó. Ele começa com a versão 2 e aí ele tem uma seção para especificar serviços, que são os containers, né? O que vai rodar. E aqui eu dei um nome para o meu serviço, Demo Web Service, pode ser qualquer coisa. E eu falo, a imagem dele é demo latest. Latest é a tag do container. Essa tag ela serve para versionamento de imagem. Se eu quero a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, eu vou usar essas tags para especificar qual versão que eu quero. Quando eu rodei o docker build -t, eu não especifiquei tag. Aí ele dá por padrão latest, a mais recente. Ok? E eu estou dando aqui uma estratégia de restart always, ou seja, sempre que o container cair, sempre que aquele processo morrer, sobe ele de novo, sobe o container de novo, certo? Percebam então que aqui eu já nem tenho que me preocupar com ficar monitorando se o processo morrer e ter que subir o container outra vez, faz isso automaticamente. E voltando lá para o nosso exemplo, aqui eu tenho o mesmo Docker Compose, eu tenho algumas coisas comentadas que eu vou descomentar depois, mas é praticamente a mesma coisa. Version Services, né, Demo Web Service, a image, aí eu coloquei também que é a porta, para compartilhar a porta, certo? Aí beleza, tem lá, pesquisando no Google Docker Compose, vocês acham o guia de instalação? É basicamente baixar o binário do Docker Compose e jogar lá para user local bin, para vocês poderem usar ele aqui por linha de comando. Então vamos lá, vamos brincar agora com o Docker Compose, para a gente deixar a coisa mais séria. Tá aqui um exemplo mais completo de um Docker Compose, certo? Resumidamente, aqui eu tenho dois serviços. O DemoDB, que é o banco de dados do meu demo, e eu tenho o Demo Web Service, certo? O DemoDB está usando MySQL 5.7 e um volume persistente. Eu estou falando ó, que do minha máquina hospedeira, o meu server Docker Demo MySQL está associado com o varlib MySQL dentro do container, para a informação do MySQL ficar persistida de verdade. Política de restart, always. Variáveis de ambiente. Root password, root, não me matem. Database demo, user demo, password demo, certo? Variáveis de ambiente que, seguindo a especificação dessa imagem, elas influenciam os scripts run de construção da imagem, né? E que vai configurar meu MySQL. Demo Web Service depende do DemoDB. Esse dependes, ele estabelece um link entre esses dois serviços. O que esse link me fornece? Uma das features era essa aqui, ó.
eu tenho uma variável de ambiente data source URL, JDBC, MySQL, olha lá, ó, DemoDB. Um cara para resolver nomes, que quando esse container tentar acessar alguém na rede chamado DemoDB, o Docker sabe que o DemoDB é esse cara aqui, ó. E ele vai fazer o redirecionamento direitinho lá dentro dessa rede virtual. Então, o meu link para o MySQL é através do DemoDB na porta 3300 no banco demo. E as variáveis de configuração estão aqui. Vou lá no código agora, vou descomentar aquelas linhas lá. Vou voltar com a dependência do MySQL aqui, para ele subir com o banco de dados. Isso aqui já vai fazer ele buscar o banco de dados quando a aplicação startar, por causa do Spring Boot. No meu Docker Compose eu vou descomentar as linhas do descomentei. Agora eu tenho um Docker Compose com mais configurações, com dependências e tudo mais, né? Lá eu ainda tenho meu container rodando. Eu iniciei esse meu container com o Docker Compose, certo? Então eu também posso usar o Docker Compose para destruir o container. Lembrando que o Docker Compose ele busca o arquivinho chamado Docker Compose YML na pasta onde ele está sendo executado, no diretório onde ele está sendo executado. E é graças à existência desse arquivo que ele sabe o que ele precisa destruir, certo? E ele destrói tudo mesmo, ele remove tudo do container quando você dá um down, ok? Então agora está todas as dependências ali. Eu vou startar agora a aplicação com o MySQL todas as dependências. O que antes seria um estúpido comando com um monte de especificação, virou um simples Docker Compose app-d. Ah, está assim. Tá lá, MySQL 5.7 rodando e a aplicação Java rodando, certo? Ainda está funcionando. Perceba que ele conectou no banco. Obviamente ele não utilizou o banco porque ele não tem nenhuma lógica que consulta. Mas como ele não crashou na hora de startar, a gente sabe que conectou direitinho, certo? Então, quando a gente vai para a produção de verdade, que a gente já começa a ter essa interdependência, um ambiente mais complexo, esse cara ele é fantástico para ajudar a gente a coordenar essas coisas. E o que nos leva ao um dos últimos passos, que é como a gente então faz deploy de fato de uma aplicação com Docker, né, no ambiente de produção de verdade. A primeira forma mais tradicional para uma infraestrutura muito pequena, como desenvolvedores independentes publicando em algum lugar, seria você construir a sua imagem no seu computador, ter um computador remoto com Docker instalado e subir a imagem lá. E para isso a gente usa o Docker Hub, para poder servir como repositório de imagens. Então vamos pegar esse nosso demo aqui e vamos fazer um Docker Push nele. Eu vou logar aqui no Docker Hub. Pronto, estou logado. Antes deixa eu abrir o Docker Hub aqui para vocês. Beleza, agora ele foi. E ele já deu uma dica aqui, ó, Docker Pull Command, Docker Pull Host 32 Demo. Então eu vou ter que construir a imagem com o nome completo dela. Docker Build. Vai demorar um pouquinho. Enfim, com isso, a imagem vai para o Docker Hub, você tem um repositório, certo? E no seu ambiente de produção, você pode fazer um Docker Login também, um Docker Pull e pôr a aplicação para rodar. Mas, ainda assim, isso exige um nível de, digamos, de interação com o hardware, com o terminal, com essas coisas ainda muito grande. E como a gente tem visto aí práticas de DevOps, de automação de operações, de coisas do tipo, a gente vê que é muito legal a gente automatizar esse processo. E como que a gente cria um processo automatizado para poder fazer esse deploy e tudo mais? Bom, a gente tem Shell Script, a gente consegue automatizar tudo com Shell, certo? Mas, para ficar mais interessante a palestra, a gente não terminar aqui, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que pode ajudar em ambientes assim menores, como a empresas que ainda não têm um porte tão grande de máquinas, ou até mesmo desenvolvedores independentes, a fazerem o deploy de forma automatizada. Essa ferramenta é o GitLab. Por que o GitLab e não Jenkins e não outra, certo? Por minha experiência, pelo que eu trabalhei com Jenkins e Docker, a gente ainda está passando por algum processo de absorção da tecnologia. Acho que acabaram de lançar um release candidate do Jenkins Cloud, se não me engano, que está tendo uma integração muito melhor com Docker. Só que ainda está, digamos assim, ganhando espaço agora. E o GitLab, ele já facilita muito um monte de coisa, porque ele já traz para você repositório Git, controle de versão, build pipeline, merge request, um GitHub com integração com Docker, praticamente. E você pode baixar ele e instalar ele dentro da sua infraestrutura. Você não precisa usar o gitlab.com. Ele é open source. O que a gente faz lá no Develop é isso. A gente baixou ele, a gente instalou no nosso servidor. Nós temos duas máquinas bem parrudas lá. E as duas funcionam mais ou menos em cluster, ainda não 100%, mas está indo. E aí ele consegue gerenciar o deploy lá. A instalação do GitLab é aqui que entra uma coisa muito legal de você trabalhar com Docker, que é o seguinte. Hoje em dia, cara, a grande maioria das aplicações como GitLab, Tag, um monte de ferramentas assim para desenvolvedor, eles disponibilizam uma versão do código
em Docker. Disponibiliza uma imagem já totalmente configurada com aquela aplicação rodando, que nem a gente viu com o MySQL. Pensa como seria instalar o MySQL na mão. Vocês viram que eu só subi um container e o MySQL já está instalado e rodando, configurado, 100%, bonitinho? Com as outras ferramentas é a mesma coisa. E a gente tem esse arquivo aqui, ó, que é um Docker Compose do GitLab, com tudo que você precisa para subir o GitLab com um único comando. Vocês baixam esse arquivo, Docker Compose, aí aqui vocês têm todas as configurações, as variáveis de ambiente, obviamente, para falar usuário, senha, password, tudo mais, local, o host onde o GitLab vai estar rodando, a porta que ele vai estar rodando, aqui o bind de porta, qual porta que você vai publicar, tudo mais e tal, certo? E aí é simplesmente dar um Docker Compose app em cima desse arquivo e o GitLab já está rodando para vocês, certo? Eu tentei fazer isso dentro das minhas máquinas virtuais com o VirtualBox e lá em casa eu consegui fazer ele subir, mas aqui como a rede daqui tem restrição de IP e MAC, essas coisas, eu tive que rodar no NET e não estava funcionando, eu não consegui fazer ele funcionar aqui. Não é por questão da imagem em si, é por causa dessa configuração de máquina virtual dentro do meu ambiente, tá? Então eu vou mostrar ele para vocês, o GitLab que a gente usa na Develop. Só que aqui eu não vou poder fazer tanta alteração. Então, olha só, tem todos os projetos que a gente roda, tudo mais e tal. E qual que é o ponto de partida para que você automatize o processo de deploy usando o GitLab? Todo repositório, vamos pegar um aqui em Java. Na parte de código dele, olha, eu tenho um arquivo aqui na raiz chamado gitlabci.yml, certo? Esse arquivo, ele é o arquivo que descreve as build pipelines. Todo mundo está familiarizado com esse termo? Sabe o que é uma build pipeline? Ok, então. Então aqui você tem os estágios da pipeline, de release, build, deploy, certo? No release eu faço MVN Clean Package. No build eu faço Docker Build. E no deploy eu faço Docker Compose App. Certo? Então toda vez que eu rodar uma pipeline em cima desse projeto, ele vai me dar o status em cada etapa de execução. Deploy, release. E aí não está dando para ler, mas aqui eu tenho o status, se deu certo, se falhou, se funcionou ou não, tudo mais. E aí ele vai fazer o deploy. E como configurar o GitLab para fazer esses deploys? O GitLab ele vem em duas partes. Você instala o GitLab através daquele arquivo Docker Compose. Aquela versão ali que você instala do GitLab é o sistema de controle de versão. Para você rodar as build pipelines e fazer o build e deploy da aplicação, a gente usa os GitLab Runners, que são executores para rodar as build pipelines, certo? E aí você instala o GitLab Runner no seu servidor que vai fazer essas rotinas de deploy. Pode ser na mesma máquina, pode não ser, etc. Depende da sua infraestrutura. O comando para instalar está ali, também como imagem do Docker. E o GitLab Runner também tem via pacotes de Linux, dá para fazer um apt-get install nele lá também, de acordo com a documentação do GitLab. E uma vez que você sobe o container do GitLab Runner, você executa dentro do container. O exec é um parâmetro do Docker para você executar um comando dentro do container, certo? O it é para a execução desse comando ser iterativa, para você ver ela no seu terminal, não rodar em detached, para rodar ali interligado com a sua sessão. Aí você vai rodar lá dentro o GitLab Runner Register. Esse GitLab Runner Register vai iniciar um passo a passo de perguntas para você responder para configurar seu runner. Ele vai te perguntar qual que é o endereço para o GitLab, qual que é o secret token do GitLab. Eu não posso mostrar o secret token. Ele fica lá nas configurações, você consegue ver lá e dizer para ele qual que é o secret token. Como que eu vou funcionar para executar as pipelines do GitLab? Eu vou executar aqueles comandos de pipeline via shell, ou eu vou executar eles dentro de containers Docker? Eu falo para ele, não, dentro de container Docker. Beleza. Aí você vai respondendo lá o guia, dá uma descrição, tags para o seu runner. E depois que você termina de configurar ele, você vai voltar para o seu arquivo GitLab CI, igual a gente fez aqui para o nosso demo, e vai configurar ele. Os stage, build, release, deploy, MVN Clean Package, Docker Build, Docker Compose. Só que, vamos lá pessoal. Essas etapas aqui, olha, eu vou rodar elas dentro de containers. Esse é um ponto importante. Eu estou falando aqui, ó, que a imagem padrão para esse arquivo todo aqui é o Maven JDK8.
Então esse comando aqui, ó, maven clean package, o runner vai instanciar um container com maven JDK8, jogar seu código fonte para dentro do container e rodar maven clean package dentro do container. Terminou a execução, deu tudo certo, rodou os testes, destrói o container, limpa tudo, beleza e tal. Ah, mas eu quero que o resultado do build, como o jar, por exemplo, salve para fazer download dentro do meu GitLab. Aí existem alguns parâmetros que você pode passar, tipo artifacts, para falar para ele. Você vai pegar tudo que tiver dentro do target e responder *jar. Isso para mim é um artefato, é o resultado do meu build. Ele pega isso, compacta e disponibiliza para download. Enfim, ele aqui em download vai aparecer, download artifacts, para você baixar o resultado do seu build. Como que a gente utiliza isso aqui? A gente utiliza muito para aplicativo mobile, que aí eu uso uma imagem lá já com Android SDK configurado, com às vezes o Cordova tudo configurado, e quando ele roda o comando ele manda fazer o artefato dos meus arquivos APK. Então qualquer pessoa que tenha acesso ao GitLab consegue instantaneamente fazer download da última versão, em tempo real mesmo, tipo o último commit do código ele vai baixar aqui, já vai ter o APK e conseguir usar para rodar. Percebam que a gente não depende do programador fazer o build na máquina dele. É tudo provisionado, tudo antecipadamente preparado para rodar em um computador específico e esse computador distribuir as coisas. Aqui a gente está rodando docker build -t dentro da image docker later. Espera aí, eu estou rodando docker build dentro do docker? É Inception isso? Sim. Isso aqui não funciona não, tá? De cara, se você tentar fazer não vai rolar. Precisa de alguns artifícios para funcionar. Lá na documentação do GitLab, ele te dá 3 formas de fazer isso. Você, apenas esse stage, você rodar ele via shell no computador, para ele ter acesso ao comando docker e não dentro de um container. Te sugere fazer um bind do varlib do socket, no arquivo socket do docker que fica no computador com o do container para executar o comando remoto. E o que a gente usa aqui é fazer uma conexão remota. Eu coloco aqui ó, docker host com uma variável padrão. Isso aqui no GitLab sei.yml. Eu crio uma variável de ambiente chamada docker host. Falo qual que é o IP do meu host que tem o Docker instalado e a porta dele. Isso aqui é uma API remota que o Docker disponibiliza. Se você tiver um servidor na nuvem com o Docker instalado, não quiser se conectar via SSH para fazer o deploy, você consegue fazer isso remotamente, apenas com Docker. Ele disponibiliza essa API para você fazer o acesso remoto. E para você habilitar essa API, aí você precisa disso aqui. Editar esse arquivo, etc init docker conf, e adicionar esse docker opts lá, ó, -h, tcp, unix docker, beleza. Isso aqui, ó, vai disponibilizar a API para todo mundo. Quem tiver acesso ao seu IP vai conseguir conectar no seu Docker. Se você quiser restringir, eu só tenho uma máquina que pode conectar remotamente nesse meu Docker central. Aí você pode pôr o IP dessa sua máquina, que aí só ela vai conseguir acessar esse container, esse Docker, entendeu? Então o que a gente faz aqui é fazer esse build e deploy remoto. Só pela existência dessa variável docker host, esse Docker aqui, ó, essa imagem, ela vai ser configurada para fazer esse comando remotamente nesse servidor. E esse servidor já está configurado e protegido para só ele mesmo conseguir fazer deploy nele, certo? Tanto o Docker Build quanto o Docker Compose vão fazer esse deploy remoto. E a gente chega nesse estágio, que toda vez que eu subo um commit para esse repositório GitLab, roda a build pipeline, compila o projeto, constrói a imagem e sobe a imagem no servidor. Aqui ele rodou MVN, compile package, blá blá. Certo? Então no GitLab você vê isso tudo lá. Então assim, com apenas o GitLab Docker, você consegue ter uma infraestrutura dinâmica, preparada para receber qualquer tipo de aplicação. Perceba que eu poderia estar compilando Java, eu poderia estar compilando JavaScript, eu poderia estar compilando C, qualquer coisa, sem acessar meu servidor via SSH, sem ter que instalar nada no meu servidor. Apenas com essas especificações de containers, apenas com versionamento de configuração, certo? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Antes de vocês, né?